Assim que foi para a cama, sonhou com Bob novamente. Mas dessa vez, ele apareceu do lado de fora do sonho, em uma parte sombria do quarto de Helena. Aproximou-se da beirada da cama e sussurrou no ouvido da menina adormecida. Se você não me terminar, eu vou terminar você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você tá aqui, provavelmente você me segue lá do Instagram e sabe que eu sou o Léo da Caixa do Terror. E sabe também que eu escrevi esse livro aqui, que é uma coletânea de contos de terror que sempre terminam de forma inesperada e já tá no seu segundo volume. Mas no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar do Clube de Autores... Não, oxi... Mas como eu falei no vídeo anterior, eu criei um clube de leitores e lá a gente está postando alguns desafios, e o desafio dessa semana era criar um conto de terror sobre Booby Goods, que é a febre que está viralizando no momento. Eu também escrevi o meu conto e vou contar para vocês, mas primeiro eu vou contar as histórias que os seguidores me mandaram. A gente tá com vinheta agora, vocês viram, né? Bom, eu vou começar com o conto do Gui, tá? Nunca entendi o que essa geração via nesse tal Booby Goods. Na minha época, um caderno da Patrulha Canina e uns lápis da Léo e Léo já deixavam qualquer um feliz. A minha irmã, com 15 anos, carrega o livro dela para todo lado. Vive dizendo que é realista demais. Como se pintar ursinhos mudasse alguma coisa na vida dela. Um dia ela dormiu e deixou o livro aberto. Eu, curioso, fui ver. Os desenhos eram feios, toscos. Eu risquei algumas páginas só para rir um pouco e guardei de volta. Mas no dia seguinte, algo em mim me fez abrir aquele livro de novo. E o que eu vi não foi um ursinho. Era o meu quarto, exatamente igual, exceto por um detalhe. O abajur da minha mesa não estava lá. Então eu voltei para checar no meu quarto e ele realmente havia sumido. No outro dia, faltava a minha cadeira. Depois, o meu espelho. Mais tarde, só sobrara a janela e a cama no canto da parede. Até que, depois de 10 páginas, só restava uma cama, com um corpo sobre ela. O corpo que eu via no espelho. O corpo que eu via no espelho. O meu corpo. Porém, sem a minha cabeça. A tinta das canetinhas ainda estava fresca e pingando vermelho. Uau, o Gui arrasou nesse conto aqui. Eu conseguia ver as imagens do conto na minha cabeça. Daria um vídeo muito legal. Agora vamos pro conto do Dantrão. Victor era um garoto quieto, introspectivo. Desses que desenham em cadernos quando o mundo lá fora grita demais. A única coisa que fazia os seus olhos brilharem era o seu estojo Booby Goods e uma caixa velha, forrada por fora, com colagens de criaturas deformadas, palhaços decadentes, animais com múltiplos olhos e sorrisos esgarçados. Era um presente antigo de seu falecido tio, e havia uma aura estranha ao redor daquele objeto. Victor, até então, nunca havia ousado se desfazer dele. Aos 12 anos, descobriu algo que mudaria para sempre a forma como ele olhava para o papel. Toda criatura que ele desenhava com os lápis do estojo ganhava vida. Não no mundo lá fora, mas dentro de casa. O primeiro foi um coelho, com dentes humanos. Ele apareceu sobre a geladeira, à meia-noite, roendo a porta do freezer e sussurrando. Tá frio demais aqui em cima. Com uma voz mole. Victor gritou, mas o coelho só deu uma risada seca e pulou para o chão, desaparecendo pelas sombras. A princípio, Victor tentou parar. Jogou o estojo no lixo, mas ele sempre voltava, no sofá, no banheiro, até embaixo de seu travesseiro, como se os lápis também o quisessem. Logo vieram os outros. Um gato com cabeça de polvo, que dormia enrolado nas cortinas. Um velho palhaço que chorava tinta preta e murmurava piadas sem graça. Um passarinho do tamanho de um micro-ondas, que cantava o hino nacional ao contrário. Uma centopeia vestida de padre, que andava com um pequeno sino e benzia as outras criaturas. A casa foi se enchendo. Os corredores ficavam estreitos, os armários ocupados, os espelhos tomados por reflexo que Victor nunca teve. Mas com o tempo, aquilo tudo virou companhia, familiaridade. Era melhor do que o colégio, melhor do que os gritos dos pais, se tornou o seu mundo. Até que o espaço acabou. Victor alugou um quarto pequeno, na outra parte da cidade. Disse a todos que precisava de silêncio, de isolamento.
Mas, na verdade, ele precisava de espaço. Não para ele, mas para os próximos. Mesmo morando longe, vez ou outra ele voltava para a antiga casa, sempre à noite. Passava pelas janelas, observava suas criações pelas frestas, dançando, chorando, rindo, morrendo e renascendo. Um deles, o coelho com dentes de gente, sempre vinha até a porta, como um cão velho, esperando seu dono voltar. Às vezes, ele dizia: A gente sente sua falta, Victor. Cria mais um, só mais um, vai. E Victor, mesmo morando longe, levava sempre seu estojo Booby Goods dentro da mochila. E às vezes, quando o mundo gritava demais, ele sempre desenhava mais um. Eu acho que o Dantrão se confundiu, ele achou que o Booby Goods era o estojo, mas na verdade é o livro de desenhos. Eu achei esse conto bem fofinho, na verdade, não achei ele assustador, não. Agora vamos pro conto da Cíntia, que tem uma página lá no Instagram que é bem legal. Ela escreve contos, ela faz análises de livros e vale a pena seguir. Vou colocar o arroba dela na descrição também. Super inauguração. É neste sábado, você não pode perder. Tudo, eu disse tudo, por apenas R$ 9,99. Venha conhecer a nossa nova loja, no cruzamento da Avenida Rio Vermelho com a Rua da Misericórdia. Copos térmicos, aqueles famosos, a Bell Shops tem. A febre do momento, Booby Goods, canetinhas, a Bell Shop tem. Fones de ouvido, maquiagem, marcas famosas, tudo. Eu disse tudo por apenas R$ 9,99. Venha conferir. Grande inauguração. O carro de som foi um lembrete constante durante aquela última semana de outubro. A voz impostada do locutor rasgou a conhecida melodia de buzinas e promoções de supermercado durante os 6 dias que antecederam a grande inauguração. A nova unidade de uma rede de lojas a preço único se instalaria na cidade. Uma grande rede de lojas da qual eu nunca tinha ouvido falar, diga-se de passagem. Também pudera, não costumo acompanhar as febres do momento, apesar de uma delas ter me conduzido até a tal Bell Shop, durante aquele ensolarado sábado de inauguração. A cada novo post no perfil da loja, Stella me trazia o celular saltitante. Queria me mostrar todas as versões dos famigerados livrinhos de Booby Goods, que estariam disponíveis durante a abertura da loja e que prometia ser a nova sensação do bairro. Afinal, qualquer item custaria módicos R$ 9,99. Ainda me ocorria como era possível que aqueles benditos livros fossem comercializados por menos de R$ 10. Bom, dane-se, estava barato. Barato demais para um dispositivo que era capaz de acalmar os nervos em fúria de uma criança de 6 anos antes que ela acabasse com os meus. Iríamos à inauguração, estava decidido. Mamãe, mamãe, levanta! Ainda temos que pegar a fila, acorda! Despertei assustada. A lembrança ainda viva de um pesadelo do qual eu fui arrancada por uma Stella com pompons lilazes mal ajustados às Marias Chiquinhas. Durante toda a noite, entre um cochilo atordoado e outro, sonhara estar confinada em um labirinto infinito de prateleiras vazias. Eu escaneava em desespero através das estruturas de ferro fundido, tentando enxergar o que diabos originava o guincho ensurdecedor que me perseguia. Nada havia além do sem fim de outras prateleiras, sob uma estéril e incômoda iluminação branca. Em pânico, eu só conseguia correr. Tomamos um café rápido, e antes das 6, já estávamos diante da loja. Os portões ainda fechados não intimidaram os interessados, que já ocupavam as calçadas de uma extensão considerável da via. Bastou o sol reinar um pouco mais alto, no céu, para que eu questionasse a minha decisão. Afinal, por que diabos eu estava ali? Como parte de uma multidão faminta por cacarecos que sairiam de moda em poucos meses e fatalmente encontraria o caminho do lixão mais próximo. Enfim, ver os olhinhos brilhantes da Stella, ansiosa por seu livrinho de colorir, fazia qualquer sacrifício valer a pena. Ou talvez eu devesse ter comprado online o maldito livro, 8 vezes mais caro. O preço da dignidade. A horda se acotovelava em disputa por espaços menos hostis, sob o sol inclemente daquela manhã. Enquanto isso, alguns jovens influenciadores entrevistavam pessoas que, assim como eu e Stella, aguardavam a abertura dos portões. Pouco me era compreensível de fato, em meio àquele caos de conversas, calor, música e vento na cara, mas não foi difícil perceber que quase todos ali queriam o mesmo que eu, o maldito Booby Goods.
A multidão cresceu, a ponto de prejudicar o tráfego no cruzamento. As calçadas já estavam tomadas até onde os olhos podiam alcançar, e eu, a ponto de desistir e tentar a Amazon. Segurei forte a mãozinha de Stella e dei o primeiro passo do difícil percurso que nos tiraria daquele inferno de fanáticos por livros de colorir. Quando ouvi novamente aquele som, o guincho infernal do meu pesadelo na noite anterior. Não tão ensurdecedor ou contínuo, mas sem dúvida o mesmo. Os portões de metal da loja estavam subindo. Antes que eu pudesse tirar Stella daquele lugar, a multidão nos arrastou para dentro da loja. Desse ponto em diante, as minhas memórias são confusas. Tudo aconteceu de forma frenética. Os espaços entre as prateleiras da enorme loja foram preenchidos por gente, como se socasse ainda mais a roupa em uma mala já muito cheia. Todos farejavam como loucos a seção dos livrinhos de colorir. Choros e gritos já se misturavam à música alta, reproduzida pelos equipamentos de som da loja. Muitos caíram no percurso, bem ao meu lado, e foram pisoteados por quem vinha atrás, na sede pelos livros. Nada pude fazer. A música parecia ficar mais alta à medida que a loja era saqueada, já que não se podia identificar o caixa naquele espaço soterrado por pessoas. Cheguei às prateleiras de Booby Goods, praticamente empurrada pelos batedores da fila. Era evidente que os exemplares disponíveis não supririam aquela demanda gigantesca e ensandecida. Logo, todos trocavam chutes e pontapés. Tufos de cabelos voavam sobre um mar de cabeças, com bocas e narizes ensanguentados, e não demorou até que os clientes enlouquecidos encontrassem os pescoços um dos outros. A esse ponto, percebi que Stella não segurava mais a minha mão. Esquadrinhei rapidamente as prateleiras, já vazias, e respirei aliviada. Stella estava deitada sobre a prateleira inferior, protegendo entre o peito e a fria superfície de ferro um último livrinho de Booby Good. Uni forças para resgatar o que mais me importava daquele lugar imundo e enfrentei um mar de gente, fazendo o caminho inverso. A Bell Shop sequer abriu as portas uma segunda vez. Após o massacre daquele sábado, os proprietários não foram localizados e o perfil no Instagram desapareceu. Após a fatídica inauguração, ficou evidente não existia uma grande rede de lojas. Aquela era a única. Muitos foram mortos, pisoteados, estrangulados, surrados ao extremo. O mais curioso, no entanto, foi o desaparecimento de tantos outros, especialmente as crianças. Ainda sob investigação. Quanto a mim, eu escapei, mas nunca vou conseguir esquecer aquela manhã terrível. O que me conforta é ter saído ilesa, carregando aquilo que mais me importava. E já estou até acabando de colorir. Meu Deus. Por que eu tô rindo disso? Brutal. Bom, agora a gente vai pro meu conto. Então vamos lá, galera. Arte final. Helena tinha apenas 9 anos quando encontrou um livro de desenhos para colorir no antigo brechó da sua tia. Era um livro de capa dura e colorida, com o título Booby Goods, e que tinha muitos desenhos de ursinhos, morangos e casinhas felizes. Ela perguntou para sua tia o preço e a tia respondeu que nunca tinha visto aquele livro antes. Então Helena resolveu ficar com ele. Quando o final de semana acabou, Helena voltou para a casa dos seus pais com o seu livro e começou a pintar sempre que tinha um tempo livre. O estranho era que tudo que Helena pintava, de alguma forma, começava a aparecer em seus sonhos. E no começo a menina achou aquilo o máximo. Se pintava um piquenique, sonhava com um piquenique. Se pintasse um gatinho, lá estava o animalzinho no seu sonho. Então, Helena continuou pintando as coisas com as quais ela gostaria de sonhar. Uma casinha de doces, um lago cheio de peixinhos ou uma estrada de tijolos amarelos sobre as nuvens. Era tudo mágico e perfeito. Até que ela chegou numa parte do livro onde aparecia um menino com grandes olhos de botões. E Helena começou a pintar ele. O menino usava um macacão com um nome escrito. Então você que é o Bob? Espero que seja bonzinho para virar o meu amiguinho no meu sonho. Ela dizia, enquanto pintava e se divertia. Quando anoiteceu, Helena estava pronta para sonhar com o Bob. Ela dormiu e ele de fato apareceu, mas estava longe, já que Helena ainda não tinha terminado de pintar ele. No dia seguinte, Helena terminou de pintar o seu macacão
e quando dormiu, no seu sonho, Bob estava mais perto. Ela chamou por ele, mas o menino não respondeu, apenas ficava parado, Entre as colinas verdes e a brisa macia, observando Helena fixamente. No próximo dia, Helena terminaria o seu desenho, mas não conseguiu encontrar o lápis da cor que ela queria pintar as botas. E quando dormiu, Bob estava ainda mais perto, segurando um lápis. E dessa vez, ele falava. Continue me pintando. Eu estou quase pronto. Helena prometeu que o faria quando acordasse, mas naquela manhã, a sua prima veio visitá-la, e ela nem lembrou-se de pegar no livro. Assim que foi para a cama, sonhou com Bob novamente, mas dessa vez ele apareceu do lado de fora do sonho, em uma parte sombria do quarto de Helena. Aproximou-se da beirada da cama e sussurrou no ouvido da menina adormecida. Se você não me terminar, eu vou terminar você. Aquela promessa fez um efeito medonho no sonho da menina. O céu azul logo ficou cinza. Os gramados se encheram de lama e o vento tinha cheiro de enxofre e carne podre. O sol amarelo e brilhante ficou vermelho e intimidador, como o olho de um animal gigantesco. Bob tinha um aspecto demoníaco quando saía do sonho, e naquele momento Helena só queria acordar. Depois disso, a pobre criança não quis mais fazer nenhuma pintura. Na verdade, ela até pensou em queimar o livro. Tinha medo de abri-lo e encontrar os seus desenhos todos diferentes, sem as cores alegres e vivas que ela escolheu para pintá-los. Quando ela adormeceu, não tinha como fugir. Dessa vez, Bob apareceu perseguindo a menina. A sombra dele observava Helena em cada canto que ela tentava se esconder no bosque maldito de morangos podres e ursos deformados. As árvores alegres agora estavam todas secas e com galhos retorcidos que espetavam Helena quando ela passava correndo. Assustada, ela decidiu pintar o resto de Bob, quando acordou e esperou até de noite para ver se ele a deixava em paz. Ao dormir, Helena encontrou Bob mais uma vez, do lado de fora do sonho, segurando o livro, enquanto a observava dormindo angustiada. Obrigado, ele agradeceu, enquanto retirava seus olhos de botões e costurava no rosto de Helena. É a sua vez agora. Boa sorte. O corpo de Helena começou a desaparecer da sua cama. O menino saiu do quarto pela janela e o livro começou a ganhar um novo desenho para colorir dentro dele, de uma menininha idêntica a Helena, com olhos grandes e botões e um sorriso costurado no rosto. E aí, pessoal, vocês gostaram do conto? Agora eu quero saber qual desses contos é o favorito de vocês. Comentem aqui e deixem também um emoji de melancia para dar sorte. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!